Olá, você acompanha a partir de agora mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais em Defesa Civil. O tema são as licitações e contratos. Licitação é um procedimento administrativo formal que na administração pública se materializa sob a forma de edital ou convite. É dirigida a empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A Lei 8666 de 1993 estabelece as normas gerais sobre licitações de contratos administrativos relacionadas a compras, obras, serviços, inclusive de publicidade, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A celebração de contratos deve ser necessariamente precedida de licitação, a não ser nos casos em que pode haver a dispensa e que estão previstos na Lei 8666. Acompanhe a seguir quais são as principais modalidades e tipos de licitação. Concorrência entre quaisquer interessados. Tomada de preços entre interessados devidamente cadastrados ou interessados que atenderem a todas as exigências para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Convite entre interessados escolhidos e convidados em número mínimo de 3. Unidade administrativa afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e poderá ser estendido aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Pregão. Disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns feita em sessão pública. Pode ser presencial ou eletrônico. Em defesa civil, o pregão se aplica também em ações de prevenção ou reconstrução, a exemplo da compra de materiais e equipamentos em separado do restante da obra, quando seus valores forem expressivos, como por exemplo o caso de adutoras. Leilão ou concurso usualmente não são aplicáveis nas obras e serviços de engenharia de defesa civil. Quanto aos tipos, de menor preço, um critério de seleção da proposta mais vantajosa, com o preço menor, e normalmente utilizado para a compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços. Tipo melhor técnica, critério de seleção da proposta mais vantajosa com base em fatores de ordem técnica, utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Aplica-se à elaboração de determinados estudos técnicos preliminares, à contratação de serviços de engenharia consultiva para obras complexas, envolvendo projetos básicos e executivos, fiscalização, supervisão e gerenciamento das obras. Ou técnica e preço, critério de seleção da proposta mais vantajosa com base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e técnica, muito utilizada na contratação da execução de obras, projetos, supervisão, fiscalização e gerenciamento. O tipo, portanto, tem a ver com os critérios de julgamento e a modalidade com os procedimentos. Veja o quadro a seguir. A concorrência se aplica a obras e serviços de engenharia acima de R$ 1.500.000 ou para compras e outros serviços acima de R$ 650.000. A tomada de preços se aplica para obras e serviços de engenharia até R$ 1,5 milhão ou para compras e outros serviços até R$ 650.000. O convite para obras e serviços até R$ 150.000 e compras e outros serviços até R$ 80.000. E o pregão não está limitado a valores. Acompanhe agora qual a diferença entre o fracionamento e o parcelamento de despesas. O fracionamento se relaciona à divisão da despesa para adoção de dispensa ou modalidade de licitação menos rigorosa que a determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado, e é vedado. O parcelamento é a divisão do objeto em parcelas, itens ou etapas, ou seja, em partes menores e independentes, e este é permitido. Veja quais são os principais erros que ocorrem, segundo o Tribunal de Contas da União. Desatenção quanto às prorrogações elevarem o valor dos contratos
a ponto de extrapolar o limite da modalidade no qual foi licitado. A ausência de planejamento prévio dos gastos anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza, tendo em vista que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao longo do exercício financeiro. O quadro a seguir mostra detalhadamente como se dá a fase interna da licitação e quais diretrizes devem ser observadas. O que contratar? É a caracterização da obra. Quais recursos? A previsão de recursos. Quem contratar? As regras para a habilitação. Como executar? As regras para a contratação. Como contratar? As regras para julgamento e as regras para estruturação da licitação. Quanto às etapas, a caracterização da obra está no artigo 7º e no artigo 40. A etapa de previsão de recursos orçamentários está no artigo 7º e o seu conteúdo deve ter a previsão de recursos orçamentários e o produto contemplado no PPA. A etapa das regras para a estruturação da licitação, nos artigos 22 a 24 e 45. As regras para a contratação, no artigo 40. A etapa das regras para a habilitação dos interessados está no artigo 40 e o conteúdo são as condições para participar da licitação. Na etapa das regras para o julgamento, previstas no artigo 40, devem constar os critérios de julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. E a etapa de procedimentos e informações complementares também está no artigo 40. Os procedimentos para a abertura de um processo licitatório incluem a abertura do processo administrativo e somente depois a autorização para a contratação. Quanto a obras e serviços de engenharia, são exigências para licitar: projeto básico, orçamento detalhado, previsão de recursos orçamentários, inclusão nas metas estabelecidas no plano plurianual, se for o caso. Não poderão ser licitados obtenção de recursos financeiros para execução de obras e serviços, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão. Compra de materiais e contratação de serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Com relação a obras e serviços de engenharia, o Tribunal de Contas da União também já tratou de alguns aspectos. Acompanhe. Condução da pesquisa de custos dos insumos para a elaboração do orçamento, posicionando-se pela necessidade de aprofundamento dos trabalhos em itens materialmente relevantes e pela possibilidade de adoção de preços médios das cotações. Editais com definições de objetos imprecisas ou demasiadamente amplas, cuja interpretação possa levar à possibilidade de contratação de mais de uma obra, serviço ou fornecimento em decorrência de uma única licitação. Má qualidade do projeto básico. Não deixar para o projeto executivo o papel de identificar os elementos necessários e suficientes da especificação dos serviços da obra, que sejam materialmente relevantes e que devem ser caracterizados por meio de um projeto básico adequado. Necessidade do órgão contratante colher a assinatura dos responsáveis por cada etapa do projeto básico, como forma de evidenciar autorias e atribuir responsabilidades, bem como do dever do gestor em exigir a apresentação de ART, a anotação de responsabilidade técnica. Conheça a seguir as etapas da fase externa: a publicação do edital e os esclarecimentos e quesitos, que podem depois passar por uma reabertura de prazo em caso de alteração. Depois disso, o recebimento das propostas, a análise da habilitação, que pode ou não demandar diligências, depois a análise das propostas por preço global e unitário, eventuais análises de recursos, a classificação, a homologação e adjudicação e a convocação para o contrato. Com relação a esta fase externa, conheça também agora algumas determinações do Tribunal de Contas da União. Necessidade dos órgãos adotarem providências no sentido de tornar mais eficiente e eficaz o planejamento e a execução dos procedimentos licitatórios, inclusive com a indicação de servidores adequadamente preparados para comporem comissão permanente de licitação.
Necessidade dos órgãos adotarem providências indispensáveis ao aperfeiçoamento do processo de comunicação interna relacionado com as comissões de licitação, de modo que se evite entendimentos equivocados quanto à definição dos objetos pretendidos pelos setores demandantes de bens e serviços. A designação dos membros deve ser feita mediante portaria, com a devida publicação nos órgãos oficiais de comunicação. Você acompanha na sequência um conjunto de questões sobre contratação direta que já geraram jurisprudência no TCU. A contratação direta se dá por meio da licitação, que pode ser dispensada, dispensável ou inexigível. Mas cuidado, a Lei 8666 considera ilícito penal dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses consideradas legais. A licitação dispensada se aplica aos casos de alienação de bens móveis e imóveis pela administração. A licitação dispensável, nos casos em que o procedimento é possível, mas não obrigatório, em razão de outros princípios que regem a atividade administrativa, notadamente o princípio da eficiência. E a licitação inexigível para situações em que a competição entre os licitantes não é viável, seja em razão da singularidade do objeto contratado ou da existência de um único agente apto a fornecê-lo. Casos de licitações dispensáveis. Obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto para modalidades de licitação. Outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto para as modalidades de licitação. Casos de emergência ou de calamidade pública. Licitação dispensada para imóveis. Dação em pagamento, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, permuta, investidura, venda a outro órgão ou entidade da administração pública. Ainda quanto à licitação dispensada, a alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso ou bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. Procedimentos de legitimação de posse, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. E alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal, onde incidam ocupações até o limite de 15 módulos fiscais ou 1.500 hectares para fins de regularização fundiária. Quanto a móveis, licitação dispensada, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa. Venda de títulos. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública sem utilização previsível por quem deles dispõe. Ainda com relação à licitação dispensada, veja algumas deliberações do Tribunal de Contas da União. A contratação em tela não se enquadra nos casos de licitação dispensável, mas de licitação dispensada. Licitação é a regra e dispensa é a exceção. Impõe-se a necessidade de comprovação de que o preço contratado é compatível com o praticado no mercado, através de documentos e demonstrativos, sob pena de irregularidade. Licitação dispensável em situações de emergência ou urgência. Situações de emergência ou calamidade pública permitem a dispensa de licitação, quando é necessária a urgência de atendimento a situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. As etapas ou parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade. No caso das obras com duração superior a 6 meses, o projeto pode ser realizado em menos de 6 meses e a dispensa de licitação cabe para a contratação apenas da elaboração do projeto. No livro do curso, você acompanha mais exemplos e detalhes a respeito desses assuntos. Bom trabalho!